A primeira coisa que eu gostaria de discutir com os senhores, então, é a famosa síndrome de Wolff-Parkinson-White. O que é a síndrome de Wolff-Parkinson-White? Primeiro vamos falar do que é a pré-excitação e depois definir a síndrome. A pré-excitação ventricular nada mais é do que a manifestação eletrocardiográfica da presença de uma via acessória da condução átrio-ventricular. Os senhores vejam que nesse caso, o átrio ele é isolado eletricamente do ventrículo em todas as regiões do anel AV, do anel átrio-ventricular, exceto na região por onde passa o nó átrio-ventricular. Mas eu posso ter falhas desse isolamento elétrico. Eu posso ter falhas a partir do momento em que algumas fibras musculares bypassam o corpo fibrótico do anel átrio-ventricular. E essa fibra tem algumas características. Ao contrário do nó AV, ela não tem a condução lentificada no momento em que o impulso elétrico chega a essa região. Se ela não tem a condução lentificada, o impulso à frente de onda atrial acaba chegando ao ventrículo predominantemente pela fibra, muito antes do que ela chegaria se fosse passar pelo nó AV. E é por isso, então, que quando eu tenho esse tipo de fibra acessória, eu tenho um encurtamento do intervalo PR e um registro do começo da ativação ventricular através de uma onda delta. A onda delta nada mais é do que o reflexo da condução lenta da passagem da frente de onda através do músculo. Essa propagação seria muito mais rápida se fosse feita pelo sistema His-Purkinje. Como ela é músculo-muscular, ela acaba sendo mais lenta e se expressa no eletrocardiograma como esse empastamento da onda, esse empastamento no início da ativação do complexo QRS. Esse slide é um slide histórico que me foi dado pelo Dr. Anton Becker, um patologista holandês, e foi o primeiro a demonstrar que, na verdade, o substrato anatômico era o que se desconfiava. Eu tenho, então, uma fibra atrial fazendo um bypass sobre o corpo fibroso do anel AV e vindo se reconectar ao ventrículo, numa trajetória oblíqua aqui. Então o que acontece é que agora eu tenho um curto-circuito nessa região. Também é importante citar que o complexo QRS que se vê na síndrome de Wolff-Parkinson-White é sempre um complexo de fusão, desde que haja alguma condução pelo nó AV. Eu posso ter um Wolff com BAV congênito. É um caso raro, mas ele pode acontecer. Portanto, a primeira porção do complexo QRS, ela é sempre o resultado da ativação do ventrículo a partir da fibra acessória, mas as porções finais, elas são geralmente o resultado da ativação através do sistema His-Purkinje normal. Ou seja, o batimento do Wolff-Parkinson-White, da pré-excitação ventricular, é sempre um batimento de fusão, como fica claro nesse tipo de situação em que a ativação começa por aqui, registrando esse empastamento inicial e termina através do sistema His-Purkinje, porque a frente de onda passa por um lado, mas acaba passando pelo outro também. Isso fica claro, eu acho que nesse slide. Esse é o mesmo paciente. Nesse caso, eu tenho um catéter dentro do seio coronariano e eu vou estimular o coração desse paciente numa frequência crescente. O que eu tenho aqui? Primeiro, eu tenho um nível de pré-excitação mínimo nessa região. À medida em que eu aumento a frequência cardíaca, eu vou causar um retardo da passagem do impulso do nó AV, que é fisiológico, e mais frente de onda, mais ativação vai acontecer a partir da via acessória. Portanto, quanto mais rápido for o meu estímulo e maior o freio no nó AV, maior o grau de pré-excitação. Isso é muito importante para que a gente compreenda qual é o papel do teste de esforço, por exemplo, na estratificação de risco do paciente que tem Wolff-Parkinson-White assintomática. Se o resultado do meu QRS, na verdade, é o resultado da competição entre o nó AV e a via acessória, eu tenho que ter isso em mente na hora que eu for interpretar esse resultado e a gente vai voltar a isso no começo. Uma coisa que me parece óbvia também, mas é importante destacar, é por que o QRS do paciente que tem uma taquicardia mediada pela via acessória é estreito. É porque quando eu tenho a taquicardia em si, o que acontece? A frente de onda que vai ativar o ventrículo, ela sempre passa pelo sistema His-Purkinje.
Então, a condução que é utilizada na via acessória é a que leva o impulso do ventrículo para o átrio de forma retrógrada, mas a via que vai ativar o ventrículo é sempre anterógrada. Ou seja, o meu QRS vai ser normal. Portanto, se eu tenho um paciente no pronto-socorro que chega com QRS normal, mesmo sendo ele portador de Wolff-Parkinson-White, é claro que eu posso dar adenosina. Porque o que eu pretendo fazer é só cortar esse tipo de circuito. Eu não posso dar adenosina se o paciente chega no pronto-socorro com fibrilação atrial e tem um Wolff-Parkinson-White. Mas todas as vezes que meu complexo QRS é normal, eu estou autorizado a utilizar bloqueadores do canal de cálcio, principalmente aqueles de ação mais rápida, para interromper esse circuito. Como eu tenho essa via acessória, a maioria das vezes, a maioria absoluta, 98% das vezes, a taquicardia vai acontecer dessa forma que eu expus aos senhores. Eu vou ter uma taquicardia que usa anterogradamente o sistema His-Purkinje e ativa os átrios a partir da via acessória retrogradamente, resultando, portanto, num QRS estreito. Claro, em tese, se eu estivesse lidando com um circuito invertido, os senhores vejam que eu poderia então ter o registro de um complexo QRS alargado. É muito importante que a gente saiba onde é que a via acessória está localizada. É a mesma coisa que vocês discutirem o infarto agudo do miocárdio sem saber qual é a parede que ele está relacionado. É o mínimo que a gente pode saber para prognosticar aquele paciente aonde é que o problema está localizado. O problema é que os algoritmos que tentaram fazer a localização das vias acessórias do anel AV são muito complicados. Eu gostaria de sugerir a utilização desse algoritmo, um algoritmo que a gente publicou em 90 e tanto, 94, sei lá, e que ele é muito simples. É um algoritmo que ele vai usar, ao contrário de usar a análise da onda delta, ele usa a polaridade do complexo QRS para estabelecer a localização da via acessória. Os senhores vejam que se eu perguntar, Dr. Miguel, por exemplo, que é muito experiente com isso, qual é a polaridade da onda delta em V1, pode haver algum tipo de discussão. Mas a polaridade do complexo QRS em V1 é inquestionável, é um complexo QRS negativo. Portanto, eu posso, a partir da análise de 1, 2, 3, 4, 5 derivações, estabelecer com bastante precisão a localização dessas vias acessórias. Vocês viram, por exemplo, num caso como esse. Eu vou até V1, eu vejo que o meu complexo QRS é positivo em V1. Isso me traz para essa região do algoritmo. E se ele for positivo ou ISO em V1, eu só preciso saber a polaridade do QRS em D3. E nesse caso é negativo, o que faz o diagnóstico de uma via acessória póstero-septal esquerda, com análise de 2 derivações. Deixa eu pular alguns exames aqui, mostrando para vocês que quando eu tenho esse tipo de situação, esse é o valor preditivo positivo que eu costumo obter com a aplicação desse algoritmo. Não é perfeita, mas é muito melhor do que não ter opinião nenhuma sobre o assunto. É bastante simples de se ter esse algoritmo no bolso, ele vai estar à disposição dos senhores, e ele nos aproxima todo mundo de um diagnóstico relativamente preciso da localização da via acessória. Uma coisa eu posso lhes dizer, que todo mundo vai errar do mesmo jeito, tanto os eletrofisiologistas como os clínicos, quando utilizarem esse algoritmo para localizar a via acessória. Mas como é que eu trato esse problema? Veja, a via acessória ela é um problema anatômico. E como tal, eu posso fazer a ablação dessa via acessória, tanto utilizando a abordagem transeptal, ou seja, passando a fossa oval e caindo no átrio esquerdo ou em qualquer átrio, ou eu posso fazer a abordagem dessa via acessória pelo ventrículo. Os dois modos funcionam. Quando eu tenho, dependendo da localização da via acessória, é mais fácil utilizar a ablação atrial. Em alguns outros pontos é mais fácil, mais seguro usar a abordagem ventricular, que os senhores podem ver resumida aqui. Mas o importante da gente destacar é que nesses pacientes, vejam o que aconteceu. Eu começo a minha aplicação aqui, e em 1 segundo o problema desapareceu. É impossível hoje em dia não se oferecer esse tipo de procedimento para quem tem pré-excitação ventricular sintomática, ou seja, quem tem síndrome de Wolff-Parkinson-White, porque esse tipo de procedimento se relaciona a um sucesso enorme, quase de 100%.
É uma das poucas coisas que se cura em cardiologia, que é justamente o Wolff Parkinson White, e não é por outra razão, que foi a razão de todo o desenvolvimento da eletrofisiologia. Todas as discussões que a gente pode ter posteriormente sobre se vale a pena ser feito em pacientes que tenham Wolff assintomático ou não, devem sempre levar em conta esse slide, em que o problema foi tratado com segurança em menos de 1 segundo. A gente pode voltar a esse assunto daqui a pouco. Um dos problemas que sempre a gente fica muito preocupado e tenta entender e discutir para racionalizar o tratamento é evitar essa situação aqui, em que eu tenha, por exemplo, um paciente que ao fibrilar o ventrículo, vai fazer com que fibrilar o átrio faça com que a frequência do ventrículo, através da via acessória, possa ser tão alta quanto o período refratário daquela via. Se o período refratário da via for de 220, a frequência ventricular pode ser de 300 e o paciente fibrila o ventrículo igualmente. Por isso que todo o esforço que a gente faz é sempre em 2 direções. O primeiro, de saber, tentar avaliar o risco dele ter uma fibrilação atrial. E o segundo, de saber se, entendo uma fibrilação atrial, qual é o período refratário da via. Porque se a chance de ter FA foi muito grande, ou o período refratário for muito baixo, eu devo proceder a um tratamento profilático, que nesse caso impõe um risco discreto para o paciente, muito menor do que ele ter uma arritmia desse tipo. O problema óbvio é que se ele tiver fibrilação ventricular, fibrilação atrial, ele acaba fibrilando o ventrículo. Existe uma maneira de a gente predizer o risco de fibrilação atrial. Na verdade, de uma maneira geral, nós não somos muito bons em predizer nada em cardiologia. E aqui não é diferente, mas pelo menos existe uma alternativa. Isso é um trabalho nosso também, bastante antigo, e os senhores vejam a enorme diferença desse grupo para esse grupo aqui embaixo. Todas as vezes em que eu tiver uma via manifesta, ou seja, que eu tiver pré-excitação ventricular na região póstero-septal em homens, a chance desse paciente se apresentar com fibrilação atrial ao longo dos anos é muito grande. Isso é completamente diferente de se for uma mulher com uma via acessória na região não póstero-septal e que seja oculta essa via. Então, quando eu tenho no consultório um paciente com essas características, mesmo que assintomático, eu me animo muito mais a fazer a ablação. Eu me animo muito menos nessa outra situação, porque existe uma chance grande de ter fibrilação atrial quando comparado com outro caso. Vejam, por exemplo, esse garoto. Esse garoto foi encontrado em casa, em PCR, foi trazido ao hospital e quando foi cardiovertido pelo sistema de ambulância. Isso quando eu estava lá em Boston. Os senhores vejam aqui que se eu usar aquele meu algoritmo, novamente a via acessória vai ser colocada na região póstero-septal. Como é clássico de todos os casos que a gente lê em livros e artigos, sempre que o paciente fibrila, ou a maioria das vezes, a via póstero-septal, não todas. Nesse caso, a gente faz uma tomografia e nós conseguimos localizar a via numa região epicárdica, ou seja, ela não estava dentro do coração, ela estava conectada, a gente não tinha acesso a essa via a partir do posicionamento de catéteres dentro do coração. Então nós fizemos uma punção epicárdica, que nós vamos posteriormente discutir com os senhores, para que se fosse possível então fazer a ablação dessa via acessória nessa região aqui. Por último, eu gostaria de expor aos senhores que em algumas situações é muito difícil fazer a ablação do Wolff. Por isso que ainda existem alguns casos em que a gente é obrigado a mandar o paciente para a cirurgia. Vejam, por exemplo, o caso desse paciente. Mais uma vez, um paciente fibrilado, com a via acessória póstero-septal, mas nesse caso com uma característica importante. Essa via acessória, ela estava conectada a um divertículo do seio coronário. Algumas vezes a gente consegue colocar um catéter nessa região do pescoço do divertículo, como a gente fala, e conseguir fazer a ablação nessa região. O risco de ruptura do divertículo do seio coronariano é muito baixo, é sempre uma câmara de alta pressão. Não se faz nada para um divertículo que não tenha nenhum outro tipo de repercussão. Por isso que é possível, às vezes, fazer esse tipo de ablação sem operar os pacientes. Mas nesse caso específico, o paciente tinha uma outra peculiaridade.
ele, além de ter um enorme divertículo do seio coronariano, a boca do seio coronário era ocluída por aquela membrana que eu mostrei aos senhores. Então nós não tínhamos acesso a essa região do coração. E por essa razão, então, nós fomos obrigados a mandar o paciente para uma cirurgia, onde o cirurgião resseca o divertículo e reconstitui a anatomia do seio coronariano. São raros esses casos, mas é possível que, dependendo da anatomia com a qual a via acessória esteja relacionada, que a gente não consiga fazer a ablação por não ter acesso àquela região. E por último, eu gostaria então de discutir com os senhores o papel desse teste de esforço na estratificação de risco de Wolff assintomático. Qual é o conceito? O conceito é simples, é que se eu tenho um período refratário longo, especificamente acima de 250 milissegundos, e eu aumento a frequência cardíaca através do exercício, se o período refratário for longo, a condução pela via acessória para. E a pré-excitação durante o teste de esforço desaparece. Isso tem muito sentido. Mas lembrem-se, como eu falei antes, o que acontece no teste de esforço, na verdade, é que o paciente tem a frente de onda competindo entre o nó AV e a via acessória. Portanto, o desaparecimento do Wolff no teste de esforço só tem valor prognóstico se o desaparecimento for súbito. Porque se ele for gradual, isso na verdade é uma manifestação da melhora da condução pelo nó AV e não tem nada a ver, e pode não ter nada a ver com o período refratário da via acessória em si. Quanto mais eu me exercito, mais eu facilito a passagem da frente de onda pelo nó AV, e independente do período refratário, eu posso ter um desaparecimento da pré-excitação. O complexo QRS do Wolff é um complexo de fusão, em que a condução preferencial pelo nó AV faz com que a pré-excitação possa desaparecer completamente. Portanto, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Às vezes a gente pega um teste de esforço. O Wolff desapareceu, não tem risco. Depende. Se o desaparecimento for gradual, o risco é exatamente, ele não foi avaliado. Se o desaparecimento for súbito de um batimento por outro, aí sim. Nesses casos é quando o resultado do teste de esforço, ele pode representar então um acessório na estratificação de risco desses pacientes assintomáticos. Todas as vezes que o teste de esforço termina positivo, isso é uma inferência de que que o período refratário é baixo, e esse paciente então se torna naquele momento um candidato à ablação por catéter, mesmo sendo assintomático. Eu vou interromper essa apresentação por aqui. Eu acho que agora, cadê o Papito? Andrei? Eu acho que agora o Andrei vai falar para vocês de reentrada nodal. A gente só está tendo vai precisar de um segundo aqui para trocar o computador. E que eu podia aproveitar enquanto a gente troca aqui o computador para ver se vocês têm alguma pergunta. Jamil, tem um microfone aí? Parabéns, doutor André, pelas duas apresentações. Nessa localização póstero-septal da via acessória, com que frequência tem ocorrido BAV total nas ablações? O risco de BAV nas póstero-septais é muito baixo. O risco de BAV é uma raridade excepcional. Porque, imagina, o seio, ele geralmente está lá embaixo no seio coronariano, naquela região, que fica a 3 centímetros do nó AV. O risco de BAVT é maior quando a via é paraiciana, ou seja, ela está praticamente ao lado do sistema His-Purkinje, ou quando ela é médio-septal, que aí no caso ela fica do lado do nó atrioventricular. Esses são casos em que, por exemplo, se a gente chega numa ablação, medindo o período refratário daquela via, o período é longo, e ela está muito próximo de uma estrutura nobre, a gente aborta o procedimento. Mas, tirando a localização paraseptal, que é factível, né? Tem várias manobras que a gente usa, e as médios-septais, o risco de BAVT em ablação de Wolff é praticamente zero. André, alô?
ouvindo? Parabéns pela didática, pelos slides, muito bom, muito boa aula. Tu falasse uma previsão de FA no Wolf, só a topografia da via, não existe mais nada. Só o quê, desculpa? Só a localização da via, tu fizesse referência às vias póstero-septais como maior probabilidade para FA. Só existe isso para a gente prever FA. Só existe isso. Essa é a maldição da FA no Wolf. Quer dizer, isso aqui é um trabalho retrospectivo que a gente fez com 420 pacientes. Esse trabalho nunca foi avaliado prospectivamente, por exemplo. Mas é a única coisa que existe nesse sentido. Só para fazer uma piada, quando eu fiz esse trabalho, eu estava fazendo residência com o Pedro Brugada. E aí ele olhou e disse, isso é uma bobagem. Eu digo, mas por que é uma bobagem? Me parece uma coisa fundamental. Ele disse, porque quando a gente tratar todos os Wolf sintomáticos, a gente vai arrumar uma razão para queimar os assintomáticos também. Não te preocupe em estratificar o risco. Quando o procedimento chegar a um nível de segurança tamanho, em que a gente vai tratar todo mundo que tem pré-excitação como palpitação, vai se descobrir uma razão para se tratar os assintomáticos. Eu acredito que a gente está mais ou menos lá, Miguel. Porque o que acontece? Hoje no Wolf assintomático, na prática, quando o paciente, quando ele pergunta para você, então o meu risco é baixo, o seu risco é baixíssimo, mas eu posso jogar futebol? Pois é, futebol é mais complicado, né? Mas o meu filho de 12 anos pode nadar? Pois é, mas se ele tiver uma fibrilação atrial nadando. Então você acaba sendo encurralado num problema clínico de realmente o risco é muito baixo, mas as tuas recomendações acabam limitando a qualidade de vida do paciente. Recomendações que você faz justamente porque não tem segurança em prever o risco de ele ter uma fibrilação atrial. Aí no final das contas, a maioria dos pacientes e dos médicos acaba caminhando para uma ablação, mesmo que a pré-excitação ventricular seja assintomática, principalmente se localizada em regiões não próximas ao 9, a região médio septal e a região pariciana.